Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Será que é tão importante um relatório de precisão nas partidas de xadrez? O que será que esses números significam? Qual a relevância desse dado, né? E assim, se a gente for parar para pensar, o que é esse relatório de precisão? Nada mais é do que quando a gente termina uma partida, a gente tem algumas plataformas aí, o chess.com, o Lichess, você pode botar o computador para analisar a partida. O que ele vai fazer por trás ali? Ele vai analisar lance a lance, o lance que foi feito, e comparar com o lance que o computador faria, dados os seus bilhões de cálculos. E vai dar uma nota, vai falar, esse lance foi legal, esse outro não, e no final ele dá uma média. E se você gabaritou aí o negócio, né, na maioria dos lances, você vai ter uma precisão altíssima, 98%, 99%. Olha, acho que o Kasparov já fez 100%, né? E esse número é relevante? Esse número sim, né? Uma precisão alta, ela realmente mostra, né, que o jogador ali ele foi preciso nos seus lances, mas não necessariamente ele colocou problemas pro adversário, porque se o adversário errar e você apenas fizer sua lição de casa, você vai ter uma precisão próxima de 100%, né? Então, também tem que considerar esse outro lado, né? Não significa que você jogou perfeito, pode ser que o seu oponente jogou muito mal, né? E você só fez o que tinha que fazer. Ele pendurou peça, você capturou peça. Ele pendurou outro, você capturou outro. 100% de precisão, né? Então, não significa tanta coisa. E já o contrário, uma precisão de 60% ou 70%, será que significa que o jogador jogou mal? Não necessariamente, porque muitas vezes o computador vai falar, nossa, nessa posição tem mate em 7 lances. E você não faz o mate em 7, mas você faz um lance que você fica ganho. Tipo, completamente destruindo o seu adversário, completamente ganho, e o computador vai falar que foi um erro grave, porque ele não vai para a linha que dá mate mais rápido. Ou seja, o computador, se você não for para a linha mais rápida da otimização, do caminho ótimo do negócio, ele vai falar que você errou. E não necessariamente. No xadrez entre seres humanos, estar ganho e fazer um lance que continua ganho não pode ser considerado um erro, né? Então, você pode ter partidas com 60% de precisão e você jogou ali uma partida tecnicamente muito bem jogada, podemos dizer até beirando aí 100% do que tinha que ser feito para ganhar. Não era o caminho ótimo, mas era o caminho da vitória, né? Então, a precisão precisa ser lida com cuidado. E para mostrar isso, eu trouxe algumas partidas que a gente vai ver agora. E antes, rapidamente, eu quero agradecer todo mundo que está participando da campanha aí do aplicativo Xadrez Brasil. E ainda dá tempo de você participar. São diversos benefícios aí para os apoiadores iniciais, como mensalidades mais baratas, acesso vitalício, para um aplicativo que vai realmente agregar para o xadrez brasileiro. Através de uma metodologia disruptiva, você vai ter um técnico virtual que vai te dar feedback lance a lance nos diversos cursos, que são desde abertura, finais, tática, estratégia e muito mais, na palma das suas mãos. Então aproveita, participe, o link tá aqui na descrição do vídeo e vamos aqui então às partidas. Eu trouxe a primeira partida aqui contra o Leniel Evangelista, uma partida que eu joguei quando eu dropei meu rating aqui, eu tava com 2.200 de rating, dropou para 1.900, muito porque eu parei de jogar 5+0, fui para as de 3+0 e teve uma época que eu comecei a perder 2, 3, 4 partidas seguidas e aí eu comecei a jogar Bong Cloud. Quem já fez isso? Só de nervoso eu comecei a jogar Rei E3, Rei D4, aí eu deixei cair mesmo o rating lá embaixo, eu falei, depois eu vou recuperar, é bom também passar por essas coisas, né? Quem nunca passou? Mas aqui o assunto não é esse, vamos dar uma olhada nessa partida aqui que eu joguei contra o Leniel Evangelista. Aqui, galera, eu abri com o peão do rei, ele respondeu aqui com C5 a defesa siciliana. Eu desenvolvi o cavalo, ele jogou D6, eu abri a siciliana, nada de especial, peão toma, cavalo toma, cavalo F6, cavalo C3, desenvolvendo peça, normalmente aqui a abertura, cavalo C6, e aqui o fino é jogar bispo G5, dama D3, aqui eu tomei o cavalo, não é muito recomendável, mas enfim, eu achei que era bom tomar, e segui aqui com bispo E2, simplesmente eu vou fazer o roque, ou seja, não tô fazendo nada de brilhante. Ele seguiu com E6, um bom lance, desenvolvimento, roque, bispo E7 desenvolveu, e aqui eu joguei com o bispo F3 para auxiliar um pouquinho nessa batalha aqui do centro. Ele jogou com D5, eu fico com o bispo numa boa diagonal. Ele jogou aqui com D5, aqui eu desenvolvi a torre. Joguei com torre 1, protegendo aqui mais uma vez o meu peão. Ele fez o roque e eu joguei bispo G5. Pessoal, até aqui a gente tá no lance 11. Eu não fiz nada de especial. Eu não fiz nada de brilhante nessa partida. De fato, eu só tirei as peças.
E pra falar bem a verdade, não foram os melhores lances, né? O cavalo por C6, ele ficou com um centro muito forte. Eu dei muita chance aqui pra ele, mas a partida tá equilibrada. Dá pra jogar isso daqui, né? Talvez um pouquinho mais fácil jogar de negras. Eu não fui brilhante até aqui. Mas nessa posição, o meu adversário faz um erro gravíssimo aqui. Ele joga o lance cavalo D7. Esse lance aqui pendura a partida no ato, né? E aqui não precisa ser um gênio da tática, né? Você inspeciona aqui um pouquinho a posição e você percebe que depois de bispo toma e dama toma, a dama tem problemas aqui na coluna E. Por isso eu segui com bispo toma, dama toma, peão toma, e aqui eu ganhei o peão, depois que ele recuperou o peão, cavalo por D5 e ele aqui tá cravado, tática, tema tático básico. E ainda tem um plus, né? Tem um plus que pra mim veio como um bônus, eu nem tinha pensado nisso, mas quando eu olhei a posição eu falei, nossa, além de tudo, a dama tá atacada, a torre tá desprotegida, e minha torre já tá em E, não tem como ele depois dar um ataque aqui descoberto na minha torre, além de tudo ele tá ferrado aí, vai perder mais material, né? E dito e feito, ele jogou com dama G5 e aqui não precisa ser o gênio da tática, né? Então o que eu tô mostrando pra vocês? Eu tô castigando aqui o meu adversário sem ter sido genial, simplesmente castigando o erro dele. Aqui ele seguiu com bispo A6, o que eu falei? Ainda bem que minha torre não tava lá em F1, né? Aqui eu posso voltar o meu bispo, porque ele abriu aqui um ataque descoberto. Eu volto o meu bispo e aqui ele joga o lance torre B8, né? Pressionando agora o meu peão. O que você joga nessa posição? Você se defende, faz um lance básico aqui, B3, inclusive prepara para jogar C4. Aqui ele seguiu com o cavalo B6. Eu falei, puxa vida, perdeu um tempo, porque eu já ia jogar C4 de qualquer maneira. Joguei aqui o C4, o cavalo dele não vai a lugar nenhum. Ele me joga com torre D8, eu tiro a dama aqui para casa de C2, conecto as torres. Eu não tô fazendo nada especial. H6, o que eu jogo aqui? Nem sei se é bom, joguei H3, né? Fiz o meu profilático também. Cavalo D7 foi jogado, o que eu faço aqui? Qual a peça que ainda não moveu? A torre. Onde eu ponho ela? Coluna aberta, lance natural. Eu não estou sendo genial aqui. Cavalo F6 foi jogado. O que você faz quando você tem material a mais? Troca a peça e simplifica para um final vencedor? Torre toma, dama toma, torre D1. Natural. A dama escapa, eu quero trocar a dama, o que eu faço? Dama D3 para jogar dama D8. Ele joga a dama 5, prato cheio. Vamos trocar a dama? Trocam-se as damas e o rei dele sai. E o que eu faço? Vou atrás de material aqui que não dá para defender, torre A8. E nessa posição, o Leniel Evangelista abandonou aqui a partida, né? Abandonou porque não dá mais, realmente aqui, muito material a mais. Eu fiz a lição de casa e castiguei um erro dele de abertura, né? Simples assim, nada genial. Vamos ver a precisão aqui do chess.com. O chess.com tá dizendo que eu joguei com 2.750 de rating de performance nessa partida. Meu adversário com 2.200, da onde vem esses números? E aqui me deu uma precisão de 97, assustadora precisão de 97.3, 87.7 para o meu adversário. Eu mostrei para vocês essa partida, eu fiz o feijão com arroz. Claro, eu castiguei o erro dele, eu poderia ter não castigado, não visto um lance ou outro. Eu fiz a lição de casa, mas eu não fui genial. Eu não criei problemas para o meu adversário, né? É diferente. E aqui me deu uma precisão altíssima com uma performance de 2.750, que loucura, Aronian, nível Wesley So, nível Ding Liren, né? Agora, eu vou mostrar uma outra partida aqui pra vocês. Essa outra é uma partida recente contra o Beginner Chess Indonésia, tô no meu rumo aí a recuperar os 2.200 aí de rating, e aqui eu joguei peão do rei, também foi uma siciliana, eu segui desenvolvendo o cavalo, ele jogou cavalo C6, e aqui eu não tô muito acostumado a jogar Rossolimon, eu falei, vou jogar Rossolimon aqui, né? É interessante. Aqui A6, como comumente se faz na Rossolimon, tomei aqui o cavalo e ele tomou de peão e aqui eu fiz o roque. Eu gosto dessa linha porque eu já tenho um desenvolvimento acelerado aqui, um peão no centro, o cavalo desenvolvido e meu rei já rucou. Ele jogou com D6 e aqui eu posso jogar um lance como D4, eu preferi jogar com C3 para poder ficar com o centro clássico, aqui 2 peões fortes no centro. Ele jogou com E5. E eu falei, eu vou jogar aqui o D4 de qualquer maneira, luta aí no centro, peão toma, peão toma, peão toma. E agora, hein? O que jogar aqui? Eu pensei em tomar de dama, já que ele não tem mais o cavalo vindo para casa de C6. No entanto, eu pensei que tomar de cavalo pode me dar uma pequena iniciativa, uma vez que eu tomo já ameaçando o peão de C6. Legal! Significa que daqui para frente eu começo a criar problemas para o meu adversário. O peão de C6 pode ser atacado por conta da coluna C semi-aberta. A partida seguiu com dama C7.
E aqui eu pensei mais um tantinho e falei o seguinte, será que dama A4 eu começo a pressionar o peão? Não, muito bom, porque bispo D7, além de tudo eu fico na mira do bispo? Não. Será que dama C2? Bispo D7 eu não tô, de fato, ameaçando nada de cara. Eu já sei, eu vou jogar torre 1. Torre 1 é um lance que pode trazer problemas aqui pro meu adversário por conta do rei no centro. Eu posso em algum momento querer avançar, começar a sobrecarregar a dama, que vai ter que ficar olhando aqui e lá. Me pareceu um lance bem ativo para ganhar a iniciativa. Ele ainda tem que fazer muitos lances para fazer o roque, ele seguiu com o melhor lance cavalo F6 e agora ele está desenvolvendo uma peça. E aqui o que jogar? Tentando ganhar a iniciativa, dama C2, um lance que coloca já problema para o adversário, ataca em C6, protege aqui em E4, ele seguiu com bispo D7, e ele ainda tem que fazer mais alguns lances aqui para conseguir fazer o roque. Por isso eu pensei o seguinte, vou criar problemas para ele, bispo F4, não somente aqui cravando o peão que não pode mais avançar, mas também com a ideia de jogar E5 apoiado pelo bispo e pela torre, e tentando castigar o rei que está no centro. Fantástico, eu tô fazendo lances realmente extremamente enérgicos aqui já na abertura, a busca pela iniciativa. Bispo E7 foi jogado, ele no desespero quer colocar o rei em segurança, e aqui eu solto a pancada E5 jogado aqui, criando problemas para ele. Ele seguiu com o peão toma, bispo toma, ataca agora a dama, ataca o cavalo, o bispo tá cravado, vai danificar a estrutura de peões já. Dama B7 seguiu aqui na partida. E aqui eu sigo, portanto, com bispo por cavalo e peão toma. Percebam que por conta de lances extremamente enérgicos que eu fiz na abertura, eu coloquei problemas para o meu adversário e ele não está sabendo resolver os problemas e eu já me sinto bem. E eu continuo criando problemas. A iniciativa você tem que fazer sempre lances enérgicos, senão ela escapa da sua mão. E aqui a pressão no centro é fundamental. Dama E2 eu segui aqui, agora ameaçando checkmate. E o problema é que a dama vai começar a ficar sobrecarregada. Por exemplo, se ele tirasse aqui o bispo para C8, não foi jogado esse lance, eu tenho, por exemplo, o cavalo por C6 aqui e começa a existir um tema de uma sobrecarga aqui na casa de E7. Por isso ele seguiu com dama B4 aqui na partida protegendo o bispo, e aqui eu pensei o seguinte, eu tô com uma boa posição, né, porque a dama tem que ficar aqui defendendo, o meu cavalo não tá atacado porque eu tô ameaçando o mate, eu vou tentar tirar a dama daí, vou dar uma oportunidade dele errar, joguei aqui com A3, ele voltou a dama para D6, e eu falei o seguinte, ele ainda tem problemas na posição, e agora é o momento de eu desenvolver o cavalo, eu posso colocar o cavalo em E4, posso trazer a torre para D1, minha posição só pode ser muito boa. Cavalo C3 eu segui aqui na partida, e ele aqui já desesperando, faz aqui o grande roque, e eu posso tomar aqui o bispo. Eu não estou interessado aqui no bispo e eu faço o lance dama por A6, o melhor lance aqui da posição, inclusive tentando castigar o rei exposto, galera. Agora é hora de buscar o mate, né? Aqui ele joga rei C7 e fala a verdade, essa partida até agora, né? Que bacana, né? Entre seres humanos assim, que legal essa partida, tá sendo muito bacana. A busca da iniciativa, jogar com energia e agora tentar castigar esse rei, né? Aqui eu calculei algumas ideias de tentar sacrificar aqui com o tema do duplo, mas o bispo também tá defendendo essa casa e por isso eu fui com uma ideia muito bacana. Vou trazer a outra torre pro jogo, torre de A em D1, exclama. No entanto, o computador interroga duas esse lance. Por quê? Porque o computador está vendo nessa posição mate em 13. Mate em 13 lances com um lance cavalo de C em B5 cheque, seguido de dama A7 cheque, por aí vai, tem mate em 13. Eu faço o lance torre de A em D1, o computador me dá duas interrogações. Sabe qual é a minha vantagem nessa posição? 6 pontos de vantagem aqui na posição. Sabe o que isso significa? Que torre de A em D1 é um lance que encaminha-se para a vitória. Coloca todo tipo de problema para o meu adversário. Eu já estou ameaçando cheque descoberto e tudo mais. E eu trago mais um atacante aqui para cima do rei. Então, galera, é um lance da vitória. O computador fala que é um lance interroga duas, é um blunder. A partida seguiu com dama C5, meu adversário tira a dama da mira da minha torre. E aqui eu sigo com mais um lance que eu gostei muito de ter encontrado. Um lance espetacular, exclama duas, aqui cavalo de D em B5, sacrificando agora aqui o cavalo. E aqui o computador, ele interroga aqui esse meu lance, interroga, ele fala que eu tinha que tomar aqui ou jogar cavalo A4 ou jogar torre por bispo nessa posição.
E quando eu faço esse lance aqui, cavalo de D em B5, o computador fala, foi um blunder, foi um erro grosseiro. Sabe quantos pontos eu tenho de vantagem nessa posição? Quase 8. O Stockfish está me dando quase 8 pontos de vantagem nessa posição e ele fala que esse lance foi um blunder, um erro grosseiro. Um lance que continua cada vez mais me levando para a vitória. Um lance espetacular. Olha a beleza desse lance. Por quê? Porque depois de peão toma eu sigo com torre por E7. Que bonito isso, né? E a dama não pode capturar aqui a torre por conta dos temas aqui de duplo. E agora o bispo tá cravado e eu tenho uma pressão enorme aqui em B5, o rei tá cortado. Que sequência maravilhosa, que sequência espetacular aqui, né? Torre por E7, pelo menos o computador dá que era o melhor lance aqui da posição. Ele seguiu com torre de H em 8, querendo trocar. E aqui eu vou pra cima, aqui com o lance cavalo por B5, exclama indo pra cima do rei. Um lance que o computador considera um erro grosseiro. Um erro grosseiro porque ele fala que aqui tem que jogar B4, atacando a dama, que ele tem mate em 7. Mate em 7 lances. Então, quando eu faço lance cavalo por B5, o computador fala, ixi, um erro grosseiro. E sabe quantos pontos eu tenho de vantagem aqui? 7 pontos de vantagem, eu continuo, 8 pontos de vantagem, eu continuo a caminho da vitória, é um lance completamente vencedor, o meu adversário está sendo esmagado nessa partida e o computador está dando que eu faço erro grave a cada lance. A partida seguiu com dama por B5, que bonita a partida, eu sigo com dama por B5, o bispo tá cravado e pelo menos o meu adversário conseguiu uma torre por um bispo. No entanto, eu ainda tenho dama C5 cheque recuperando material. E nessa posição meu adversário abandona. E esse lance é tido como um blunder pela engine. Um blunder aqui, o meu lance de arremate. É um lance que já tem mate em 37, segundo os computadores. 38, 40, tá piorando. Enfim, é um lance completamente vencedor aqui na posição, uma partida belíssima, lindíssima, o computador considera mais um blunder meu, porque torre C1 levaria mate em 5, e não essa sequência que eu fiz que é ainda completamente vencedora. Então vocês percebam, uma partida linda, mas que ela pode ficar com cara de feia, por conta disso daqui, ó. Olha o relatório agora. O relatório diz que eu tive uma performance de 1.650 de rating por conta dessa quantidade enorme de erros. Meu adversário 1.250. E aqui a precisão de 64% com 56,9% para o meu adversário. Sendo que eu fiz 2 lances brilhantes aqui, né? Mas por que essa precisão caiu tanto e minha performance caiu lá embaixo? Por conta desse monte de mistake que ele coloca aqui, né? Um monte de erro aí, um monte de perdas. Ele considera ali que eu não fui para as linhas que venciam mais rápido e por isso ele penalizou aqui a precisão, né? Então, galera, com isso a gente mostra por que cada vez menos os relatórios e as precisões são importantes. Elas tiram a nossa compreensão da beleza real da partida, do que realmente foi jogado e pode fazer acreditar que uma partida simples, onde você castiga um erro de um adversário, foi brilhante, e uma partida brilhante onde você colocou problema a partida inteira no seu adversário e conseguiu a vitória indiscutível, pode ser considerada ali uma partida de péssima performance, né? Então é isso, galera. Explicando, trazendo um pouco mais de luz aí pra essa questão aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!